Querida Michelle, boa noite. Tudo bom? Tudo Saudade. bem? Agora por sua companhia. Ai, muito bom falar com você, sempre. Já estou vendo aí uma turma nossa de ex-alunos atuais entrando aí na nossa live para a gente fazer esse bate-papo. Muito bacana estar com vocês agora, né, para a gente bater esse papo, discutir sobre temas que a gente acha tão relevantes, tão necessários, ainda mais, né, durante esse período tão ruim que a gente anda vivendo, repensar, né, formas de como reconstruir os nossos negócios. A gente sabe o quanto, não só o Brasil, mas o mundo, né, está sendo impactado por esse vírus, o quanto isso tem afetado a nossa economia. E a gente está aqui hoje, né, pensando em novas alternativas para isso, eu acho que é super importante, né? Uma coisa que eu estava já, antes da gente entrar de fato no nosso assunto de hoje, né? Hoje eu estava vendo o noticiário, né? A gente acaba evitando um pouco de assistir tudo para também não ficar tão paranoico, tão preocupado, né? A maioria do pessoal sabe, mas quem não sabe, eu estou residindo em Portugal temporariamente para estudo. E aqui a gente já passou pela pior fase, né, Michel? A gente já teve a curva de contágio no pico dela, e agora a gente está tendo já uma queda das medidas restritivas, já pouco a pouco a economia também está sendo reaberta, as lojas, mas aí quando eu ligo o noticiário e vejo as notícias do Brasil, eu fico bastante preocupado, então eu evito de abrir muito, né? Mas eu fiquei pensando que é uma crise sem precedente, né? A gente, pelo menos a nossa geração, talvez não tenha presenciado isso, de precisar fechar tudo, um lockdown total, as atividades todas paradas e a gente de mãos e pés atados, porque a ciência ainda não encontrou a cura, né? Então, é muito louco tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo. Então, é excesso de informação, a informação no WhatsApp, a do noticiário, é o que a gente busca no artigo científico, e tem hora que a gente não sabe no que a gente acredita, se apega à fé, se a ciência, né, vai conseguir descobrir alguma coisa em breve, se vai demorar, isso é muito... Verdade, Igor, é muito preocupante, né? Isso com certeza desestabilizou todo mundo, né? Eu acho que fez a gente repensar, né, de que nós não temos certeza de nada, né? E até como administradores, a gente realmente não consegue, né, nem nas nossas melhores previsões criar cenários, né, para situações como essa, né? Por mais que a gente tenha pensado em planos, né, em alternativas para crises econômicas, né, que a gente já estava vivendo, né, tentando sair um pouco dela, né, nenhum gestor jamais imaginou, né, passar pelo que a gente está passando, né? Então, a questão de repensar, se reinventar, ela veio com uma força muito maior, né? Tem exigido da gente uma postura muito mais rápida, tá, do que só uma crise econômica, né? Porque numa crise econômica, alguns setores vão sendo impactados, né, em dados momentos. Agora não, foram todos de uma só vez, né, e com agravante. A gente não pode se expor, né, em sair, em procurar outras alternativas. A gente tem que viver muito mais até, né, com uma base tecnológica, né, sendo que nem todos os negócios sobrevivem a isso, né? Então, de fato, repensar, viver nesse cenário é bem complicado, né? Mas, ô Igor, antes da gente começar, eu acho que como tem bastante gente que já conhece, né, um pouco a nossa história lá de trás, de quando a gente se conheceu, o Igor entrou para me cobrir a minha licença maternidade, né? Os meus alunos amados ficaram muito ciumados, né? Não quiseram aceitar o Igor num primeiro momento, mas acabou que, assim, a gente criou uma amizade muito forte, né, Igor? E dessa amizade, acho que as nossas ideias, de tudo que a gente compartilha, né, do que a gente espera para o mundo, do que a gente crê da educação, surgiu o nosso sonho, né, que nasceu muito mais em você, né, e aí, comungando isso comigo, né, a impactar veio tornar realidade. Eu acho que você, melhor do que ninguém, eu acho que pode explicar, né, para todo mundo que está aí, para entender de fato o que é impactar para a gente, né, o que ela é enquanto empresa, né, enquanto sonho, e o que a gente espera, né, daqui para frente com a Impactar. Um panorama para o pessoal do que é isso. E também não imaginava que depois isso fosse virar uma amizade tão grande e esse compartilhamento de verdade de um sonho, que, como você disse, nasceu no nosso coração, né, dessa ideia. E o nome já diz muito, né, de impactar, né, que a gente falava muito disso. A gente precisa repensar nossas relações,
a maneira como a gente lida com o meio ambiente, com o lado social. As empresas, as organizações falam muito de responsabilidade social, ambiental, mas, de fato, que valores a gente está passando para os nossos alunos, né? Para os nossos pares, para os stakeholders das organizações. E a Impactar, ela surge, na verdade, dessa ideia de causar, a partir do efeito borboleta, né? Que é algo que tem uma explicação física, mas também é uma ideia de que uma batida de asa de uma borboleta no Japão pode causar uma mudança do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. E eu acho que a Impactar, ela surge disso, dessa ideia de ser uma empresa muito colaborativa, uma organização voltada, né, para o impacto social, para uma mudança, uma quebra de paradigmas também, porque a gente utiliza, né, ferramentas de gestão, de inovação social, conceitos ligados à sustentabilidade, para impactar, de fato, a vida de pequenos e médios negócios, de organizações, de projetos sociais, que às vezes são bem executados, tem ali no agente de transformação social uma ideia muito boa, mas que às vezes carece um pouco de ferramentas de gestão, de conceitos que a gente talvez possa trazer da academia para a realidade de uma organização. E eu acho que disso a gente conseguiu, né? Deram o limão para a gente tem feito mesmo limonada, né? Às vezes ela fica um pouco azeda, porque são as dificuldades de lidar com um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiga operária, mas eu acho que com a ajuda de todo mundo que acredita nisso, de quem está ao nosso redor e faz o nosso sonho enquanto transformadores sociais valer a pena, né? Que é a questão daquela coisa da utopia, parece muito distante, mas se a gente tiver quem caminhe junto com a gente pode conseguir chegar lá. Então, eu acho que essa que é a nossa ideia, né, Michele, de impactar de fato pessoas, negócios, organizações, projetos, utilizando o que já existe e criando novas maneiras de fazer negócios também, que eu acho que é dentro até um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje, né, da economia social, da economia solidária, e é isso. Eu acho que, resumindo, é isso. Exatamente. Assim, a gente, quando começou, né, e pensar em impactar, né, o conceito de economia social, ele até era visto de uma maneira não muito clara para as pessoas, né? Até os nossos alunos mesmo, acho que sentiam essa dificuldade de compreender a amplitude desse conceito de economia social, né? A gente vive, né, o conceito da economia tradicional, que é uma economia capitalista, né? Só que a gente tem que entender, e eu acho que o que a gente está passando hoje, né, vai promover muito mais isso, a necessidade de mudança, né, a necessidade de se repensar, né, o nosso modelo econômico, né, de se repensar as nossas relações. E eu acho que a economia social, ela vem em relação a isso também, né? E aí eu vou pedir como você está no seio de onde surgiu esse conceito de economia social, que veio da Europa, que você também fale um pouquinho mais para a gente sobre isso, Igor, para a gente discutir um pouco mais. É muito importante, Michele, a gente contextualizar e, assim, eu acho que a visão de mundo que a gente tem hoje, como você disse, é uma visão muito baseada no sistema capitalista, né? A visão de mundo que eu digo assim, aqui prevalece. A gente sabe que há pessoas com um pensamento contrário a esse sistema capitalista e tudo. Não tenho só críticas, né, à economia voltada para o modelo capitalista, mas é o que você disse, é necessário repensar, porque os recursos, alguns recursos são inesgotáveis, outros são esgotáveis e estão se esgotando. A gente pensa hoje numa economia que, se a gente for buscar lá na origem etimológica mesmo da palavra, né, do grego, casa mais gestão, né, oikos mais nomos, ou seja, fazer a gestão da casa. E eu fui até estudando para falar um pouquinho nessa live, nesse bate-papo, o conceito de ecologia, e lá na frente eu vou falar porque eles estão ligados, ele tem a ver com o conceito de economia, porque ecologia também é a origem etimológica da palavra, tá nessa origem grega, e quer dizer conhecimento da casa, ou seja, oikos mais logos, ou seja, um é a gestão da casa, e o outro é o conhecimento da casa. E quando a gente vai ver, às vezes a gente quer fazer a gestão da casa sem ter o conhecimento da casa. A gente já pensou, de repente, se a gente chegar para morar numa casa nova e não tiver a planta daquela casa,
a gente não pode sair furando parede. Você vai pegar um encanamento, vai estourar um encanamento de água e vai te dar uma dor de cabeça grande, não vai? Vai. Se você pegar um encanamento de gás, vai te dar um problema grande. Então, você não tem como fazer a gestão da casa sem ter o conhecimento da casa. Hoje, a gente está fazendo a gestão do planeta, às vezes, sem ter conhecimento do planeta. Quais são esses recursos? O que está disponível, o que não está? O que é sustentável, o que não é em relação a esse consumo? E quais são os paradigmas que a gente precisa transpor para mudar esse pensamento do centro, né, do pensamento capitalista, que é o lucro, que é você, na verdade, fazer a gestão da casa pensando num modelo econômico que visa o lucro, mas às vezes não é sustentável. E quando a gente pega esse contexto que você falou de uma pandemia, que a origem, pela explicação da ciência, é uma origem, né, que a ciência explica, é um vírus. Tem documentários na Netflix, em outros lugares, que falam da questão do planeta estar meio que respondendo a uma saturação do próprio sistema. Então, isso é muito louco, né? Esse conceito de economia está ligado também ao conceito de ecologia. E lá na frente a gente vai ver que é isso. Mas, partindo desse princípio do conceito de economia, a gente pode pensar exatamente como a gestão da casa, que seria fazer a gestão da produção, da distribuição e do consumo de bens e de serviços, né? Mas, Igor, até complementando o que você falou, tem alguns historiadores que já vão falar para a gente que o mundo, de tempos em tempos, ele precisa, né, se reconstruir, tanto sua forma de organização, a própria forma de sociedade, né, e isso acontece sempre por alguns grandes fatores, como guerras, né, pandemias, né, e isso que são as grandes mudanças, né. A gente já vem trabalhando muito a questão da necessidade de se repensar, né, o nosso trato com o meio ambiente, né, e de certa forma, né, como as grandes potências, né, mais uma vez baseado nesse modelo dessa economia capitalista, né, a necessidade do consumo fez com que cada vez mais as grandes potências, né, detentoras desse poder, continuassem sempre produzindo mais, produzindo mais, produzindo mais. Claro que com algumas agendas, né, de proteção, de redução de gases, enfim, mas de fato a gente nunca teve, né, uma política séria, né, de se repensar e de se reestruturar isso. Mas alinhado a isso também, a gente pode ver que na própria, né, na administração como um todo, né, a nossa forma de gestão, ela vem sofrendo algumas alterações, né? Quando a gente fala, por exemplo, no marketing 4.0, o Kotler, ele vai falar para a gente o seguinte, que hoje, né, você fazer marketing, você não pode fazer mais o marketing como a gente fazia antigamente, olhando no produto. Você tem que olhar a sociedade, né, olhar o indivíduo. Né? É uma forma de comercialização, né? de você vender o seu produto centrado muito mais na sociedade. Isso também vai muito de encontro ao desenvolvimento das startups. Por que as startups hoje têm muito mais sucesso que as empresas tradicionais? O foco é o contrário, né? Quando a gente pensa em criar um negócio, o que a gente faz? A gente tem a ideia, cria-se o plano de negócio e depois a gente vai vender aquilo que a gente criou, né? As startups é o contrário. Elas olham para a sociedade, qual é o problema que aquela sociedade tem e oferecem a solução, né? Então, na verdade, as crises, ela vem nos mostrar também uma nova perspectiva de solução de problemas, né? De como a gente repensa. E a questão da economia social, que a gente já está vivendo isso e está visualizando isso muito claro, né, durante essa pandemia, da necessidade de se reconstruir, de se reinventar, de colaborar um com o outro, né? Não tem como mais os negócios andarem de forma independente, né? Eu preciso dessa colaboração, eu preciso interagir com alguém, seja se eu sou detentora de de um determinado conhecimento, eu preciso, né, interagir com outros, né? Eu preciso fazer com que haja essa conexão. Isso é uma coisa que é uma necessidade real, né, no meio da gestão, no ambiente, né, da gestão, da administração, mas é uma necessidade não só corporativa, mas do mundo daqui para frente, né? Por isso que penso que isso vem só fortalecer esse novo conceito dessa transição da economia capitalista para a economia social, né? Com certeza, eu acho que se de fato as guerras, né, se de fato coisas ruins, elas vêm para reconfigurar as sociedades, né? Acredito que sim, que esta pandemia possa ser uma alternativa para essa construção da nossa nova, né, economia, do nosso novo modelo econômico. Michele, o que você falou agora foi quase que uma explicação também, se a gente for olhar como um sistema, né?
por exemplo, uma doença autoimune, ela é startada por algum gatilho, um gatilho emocional, algo que acontece, e a gente olha, o sistema econômico existente, é o que você falou, precisa acontecer algum gatilho, e às vezes esse sinal vem ou da natureza, né? Então, se a gente for pensar na era do gelo, na era do fogo, ou se a gente for pensar que os dinossauros já existiram aqui, e que a nossa raça humana pode ser extinta a qualquer momento, a gente às vezes chega perto de pensar. Agora, outro dia eu li um comentário que eu fiquei super assustado, que um astrofísico, ele disse que essa pandemia que a gente está passando agora é só um ensaio para uma pandemia muito maior que pode matar 1 bilhão. Eu falei, meu Deus, então realmente a gente não está fazendo por onde manter a raça humana, né? Mas é isso. E você falou de uma, acho que é uma chave. As startups, elas partem da solução, do mapeamento de problemas e a solução, e não de empurrar algum produto novo e criar uma necessidade, né? Mas de mapear essa necessidade e transformar isso num produto, num serviço, e é a mudança da lógica, né? Por isso que elas são tão absorvidas no mercado, porque são necessidades realmente, né? As pessoas necessitam daquilo ali, não é apenas um produto que de fato eu vou vender. E até mais que isso, Igor, a gente falando da economia social, né? O que é a nossa sociedade, né? Se a gente for olhar a pirâmide social do Brasil, por exemplo, mais de 60% da população brasileira é pobre, né? Ganha no máximo até 2 mil, 3 mil reais, né? Então, quais são as necessidades de fato dessa sociedade? Né? Quais são essas necessidades? Então, não adianta eu querer desenvolver produtos de alta tecnologia, enquanto as necessidades dessa sociedade são necessidades básicas. Né? Por isso esse olhar. Né? E quando a gente fala dessa economia social, é de atender as demandas desta sociedade. E nem só por isso, é até fazendo um gancho no que a gente fala, porque muitas pessoas acreditam que a economia social vai estar ligada só à ONG, né, ao terceiro setor, à questão ambiental, achando que, de fato, a gente não possa ter lucro, né, no sentido de que as pessoas também precisam, né, ter um retorno financeiro. Né? Então, empresas que atuam também, né, na economia social, elas podem ser monetizadas. Né? Só que o foco das organizações de economia social, elas vão além, elas não são apenas a fabricação de um produto, né, mas é o atendimento da necessidade de uma sociedade, né, de como fortalecer aquela sociedade. E aí eu penso que até o conceito de economia solidária, ele muito se assemelha, né, à economia social, né, ainda que tenha algumas, né, distinções, mas que caminham juntos, né, e se fortalecendo também. Mas a gente sabe também que existem outros tipos de economia, Igor, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente delas também, sobretudo porque você presencia muito mais isso aí em Portugal, né? Da economia criativa. Muito legal, e a gente tem trocado de vez em quando essa figurinha, né? No âmbito até da minha pesquisa aqui no doutoramento, o que eu tenho notado, aqui em Portugal um órgão governamental chamado Portugal Inovação Social. No Brasil, a gente teve, em 2003, a criação da Secretaria Nacional, né, que é uma secretaria especial de economia solidária. E aí se confunde, às vezes, muito o conceito de economia solidária com economia social. E, na verdade, é para se confundir de fato, porque a gente tem, dentro desse conceito, um ponto-chave, que é o foco no desenvolvimento humano, e não no lucro das organizações comuns, né? Ou seja, a organização comum no sistema capitalista, ela existe para remunerar quem executa as atividades, pagar a produção do bem ou do serviço, e o restante disso, dessa conta, é o lucro dos proprietários. Na economia social, tanto quanto na economia solidária, a gente já consegue enxergar o poder compartilhado, a democracia, a colaboração e a solidariedade, que, por incrível que pareça, apesar de um momento apelar muito para que a gente olhe para a questão da solidariedade e do compartilhamento, porque agora fica fácil explicar isso para quem não entende, né? É entender que o teu vizinho pode não ter o que comer, mas saber ao mesmo tempo que o planeta produz comida suficiente para alimentar todos. Então a lógica é assim, tanto da economia social quanto da economia solidária, é a lógica do desenvolvimento humano. Então, a gente olha, no Brasil, esse histórico, principalmente a partir de 2003, muito o conceito de economia solidária,
E aqui na Europa, Portugal, França, Espanha, até o Reino Unido, né, os países mais ao norte, ao leste europeu também, eles têm um conceito de economia social que é um conceito mais amplo, né? Mas além desses dois conceitos, que é o foco do que a gente vai falar hoje, tem a economia criativa, né? Tem a economia circular, que aí já tem um conceito muito voltado para isso que você falou um pouco, que é a questão de qual é o fim daquele produto que eu produzo, por exemplo, se ele vai contaminar o meio ambiente, né? No Brasil, a gente teve, se eu não me engano, entre 2011 ou 2012, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, voltada, né, para, de certa forma, responsabilizar o produtor pela destinação final de determinado produto. Então, vamos supor que a Coca-Cola, que é a maior produtora mundial de produtos engarrafados, né, refrigerantes, derivados, ela seja responsabilizada por toda a garrafa ou por toda a latinha de Coca-Cola que estiver no oceano ou num lixão, né, que não seja reciclado. E aí você começa a olhar isso. E ainda tem o capitalismo consciente, que é uma nova forma de economia também. Eu acho que já, inclusive, uma reação à questão da crítica ao capitalismo puro, né, que a gente fala que é um capitalismo mais cruel, mais selvagem, né, a lógica do lucro sobre o lucro a qualquer custo. E esse capitalismo consciente ele surge com 4 pilares, né? São líderes conscientes, que podem inspirar lealdade, alto desempenho, consciente da equipe, a cultura baseada em valor e tem que ser guiado por um propósito maior, ou seja, esse líder consciente ele não pode ter, dentro do conceito da missão e da visão da empresa, só o lucro. Ele tem que estar preocupado com o bem-estar da comunidade e tal. Mas me parece ainda que esse capitalismo consciente ele é um pouco contraditório, porque ele continua com a lógica do capitalismo, que a empresa precisa gerar lucro para alguém. E ao gerar lucro para alguém, é porque você está ficando com a mais-valia de alguém. Alguém está trabalhando e gerando lucro para você. E a economia solidária, tanto quanto a economia social, trazem esse conceito do lucro partilhado, do cooperativismo, da colaboração, do voluntariado, né? Inclusive no terceiro setor. Então, seja assim, a dedicação do seu tempo, não só pelo dinheiro, mas por uma razão maior do que a remuneração monetária, né? O money que é good, nós não have. Igor, antes de continuar, gente, quero agradecer a presença de vocês. Valéria, que saudade, Juliane, olha, muito obrigada. Michel, que chegou aí daqui a pouco, eu vi. Se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, tá? Podem mandar. Laura Caroline também, se quiser colocar alguma perguntinha, podem colocar, que a gente vai tentar responder para vocês, tá? Se vocês quiserem alguma ajuda em relação ao negócio de vocês, uma ideia, né? E a gente vai estar discutindo um pouquinho isso também, tá bom? Isso é para gente. Isso. Só continuando, Igor, assim, é claro que o capitalismo... Obrigada. É claro que o capitalismo, né, ele não é de todo ruim, né, na sua essência. É necessário também, a gente precisa de fato. Acho que o grande problema está na centralização desse poder, né, dessa riqueza. Né? Há quantas décadas a gente vê, né, a centralização da riqueza? Quando você falou, né, logo lá no início, da questão de que hoje nós vemos que o nosso vizinho sente fome, tá? Só que, na verdade, isso sempre existiu. Acho que talvez nós, por estarmos ocupados demais, a gente, de fato, não olhou para o lado, né? Numa situação de pandemia, claro que isso aflora na gente muito mais sentimentos, né, de solidariedade, de piedade. E quando a gente pensa na questão da economia social, da economia solidária, do comércio justo, né, essas ações, elas visam, de fato, a gente, né, equalizar esse comércio, né, equalizar essa economia, fazer com que todos possam ter os seus ganhos reais sobre o seu processo de trabalho. É a justiça. Engraçado que no Brasil, né, pouco se fala da economia solidária, ainda que tenha uma legislação específica para isso. Né? Porque tem uma legislação para isso, mas pouco se discute sobre isso, de fato pouco se trabalha e se desenvolve também. Né? Muito que a gente vê de práticas de economia solidária no país é em relação à questão, né, dos artesanatos, né, das pessoas que trabalham mais, né, com produtos de fórum artesanal.
Mas, de fato, isso vai muito além disso. A economia solidária é muito mais que isso, né? E engraçado que são coisas que, se pensada, né, de maneira correta pelo poder público, isso iria diminuir o próprio trabalho do próprio poder público, né? À medida que eu fortaleço a minha sociedade, né, que eu gero, né, movimento riqueza nessa sociedade, eu elimino uma série de problemas, né? Não só problemas de fundo econômico, mas até de problemas de saúde também, né? E aí a gente não consegue enxergar o poder público, né, não fomenta o desenvolvimento dessa economia, né, de fortalecer esses laços, né? É bem complicado, isso é bem complexo. Fazer uma limonada, né? A gente está cheio de limões agora, né? A crise, ela é um cenário realmente muito fértil, né, para a criação, para o desenvolvimento, sobretudo para brasileiro, né, que é um povo muito criativo, né? Acho que momentos de crise, na verdade, eles são necessários para a gente, né? Porque eles nos tiram da nossa zona de conforto também, né? Eu digo isso, por exemplo, nós, enquanto professores, né? Presenciais, de fato, né? É claro que essa crise, ela fez com que a gente repensasse muita coisa, né? De ter que nos adequarmos a novas tecnologias, né? De termos que sairmos da nossa zona de conforto para, né, nos adaptarmos a esse novo cenário, que muitas vezes a gente, né, fica com uma barreira de restrição porque é cômodo, na verdade, né? Porque seria uma mera ilusão dizer que, de fato, a gente não conhece a tecnologia, porque a gente fala disso nas nossas aulas, né? Da necessidade de integração. Só que à medida em que a gente está numa zona de conforto, a gente não muda, a gente não quer, de fato, mudar. Né? Então, as crises, na verdade, elas são terrenos férteis, né? É claro que é doloroso, né? A mudança se faz de uma forma dolorosa, mas ela pode gerar muito mais benefícios do que isso. Agora há pouco, acho que foi no início da semana, eu terminei de ler até um outro livro do Carlos Domingos. Ele já lançou o segundo livro que fala exatamente sobre isso, oportunidades disfarçadas, né? Que são empresas que surgiram através de quê? De crises, tá? De problemas existentes e você repensar isso, né? Como eu repenso o meu negócio, né? Então, assim, é claro que tem muitas empresas quebrando, é claro que tem muitas empresas quebrando, mas será que de fato só foi a crise, né? Foi a crise que de fato fomentou isso? Ou foi a estrutura do meu negócio que não estava adequada, né, ao meu novo cenário, né? Ao cenário em que eu vivo na minha economia? O Fernando, ele fez um comentário aqui, Michele. O nosso país, a grande maioria ainda, infelizmente, é contra todo tipo de medida governamental que vise o mínimo de equidade social. Fernando, é exatamente isso. Dentro do que você estava falando, Michele, a economia da solidariedade tem um conceito de um autor chileno, que é o Luiz Razetto. Ele é um professor de economia aposentado do Chile. E esse conceito também foi abordado por Jean-Louis Laville, né? É um francês que ele chamava de economia humana, porque a gente não pode pensar em economia como a gestão da casa, excluindo os moradores. A gestão da casa é a gestão do planeta, dos recursos, dos bens de produção, dos bens de consumo, dos meios, da terra. Como que eu vou pensar na gestão da casa, excluindo os moradores da casa? E aí ele falava até de um conceito que, por incrível que pareça, vem talvez do país, um dos mais capitalistas, né, que são os Estados Unidos da América, que surge o conceito de economia solidária a partir de microcrédito concedido pelas universidades americanas. No berço do capitalismo, desse que a gente conhece agora, que predomina ainda no século XXI, a gente olha e consegue enxergar que há sim saídas, mas talvez a divulgação disso e tal seja dada de uma maneira a talvez levar a pensar que isso seja assistencialismo, ou que... Eu acho que o mais cruel disso tudo é alguém pensar que alguém passa fome porque quer, ou alguém não trabalha porque é vagabundo, ou será que são dados os mesmos direitos, as mesmas garantias? Será que as relações de trabalho elas fluem da mesma maneira, né, em camadas sociais diferentes? Eu acho que é muito mais complexo do que a gente tentar só olhar e pensar por que então em Portugal dá certo a economia social e no Brasil não dá.
E não tem como a gente deixar o Estado fora disso, que é o que você disse. Existe até legislação para fomentar, mas talvez a propagação disso e a própria difusão dos meios de acesso ao crédito, da questão da cooperação, das cooperativas de crédito, ou como já foi criadas várias iniciativas no Brasil e no mundo da moeda social, para você conseguir mais equidade. Isso precisa ser discutido, isso é urgente, porque o planeta ele está dando sinais de saturação. Os recursos são esgotáveis, sim. E a água potável no mundo, a disponibilidade dela, é meio triste a gente pensar que tem gente que não tem acesso à água, que morre de sede, que tem gente que não tem o que comer e morre de fome. E aí, quando vem uma crise dessa, a discussão da economia acaba sendo mais do que necessária, né, do modelo econômico. E, assim, várias pessoas que vêm entrando em... Eu digo que é exatamente o que você falou. A crise é a oportunidade da gente criar. E criar é, sobretudo, inventar novas maneiras, novas formas de se relacionar com tudo. Com o meio ambiente, com o próximo, com a solidariedade, que agora está aflorando em muita gente, né? Mas é isso, é exatamente isso. Você falando das moedas sociais, enfim, de ações que o governo faz, né, para retenção. E até complementando o comentário do Fernando, de fato, eu acho que, assim, claro, o poder público tem uma certa parcela de culpa em relação a isso, mas eu acho que a própria sociedade também, né? A gente ainda não está tão acostumado a pensar de forma colaborativa, né? E aí não é culpa nem só da sociedade, pela forma como fomos criados de fato, né? Nós somos sempre criados a competir, né? Você tem que ser sempre melhor do que alguém, você tem que estar sempre numa melhor posição, né? E isso não é só culpa, né? É o modo em que fomos, né, doutrinados, digamos assim. Só que isso a gente precisa repensar, né? Porque até que ponto, né, nessa minha busca de ser melhor do que o outro, de estar sempre numa posição acima, né, eu não deixo para trás, né, milhares de pessoas em uma condição muito pior do que a minha, né? A gente fala de escravidão, que acabou a escravidão. Não, na verdade nós só mudamos, né, os atores desse processo, né? E, na verdade ainda se tem. Né? Enquanto eu tiver, né, meios de produção, o que vai mudar é apenas o quê? Quem vai estar na classe dominante, quem está mudando. Porque, na verdade, né, os que sofrem continuam ali. Talvez hoje não mais o que demande seja a cor da pele. Sim, talvez sim. Mas ainda assim essas pessoas sofrem alguns impactos em relação a isso. Né? Então, é muito complexo a gente tentar mudar isso, né? Claro que isso tem que ser uma ação, né, que tem que vir dos nossos governantes, de fato. Né? Penso que no Brasil, né, ainda que isso não seja trabalhado de uma forma tão ativa, né, por meio da própria legislação da economia solidária, ainda tem sim algumas ações isoladas em relação a isso, mas eu penso que isso tinha que ser muito mais claro, né, muito mais divulgado entre a sociedade, para que a sociedade pudesse compreender um pouco mais, né? De que quando eu trago o outro para crescer junto comigo, né, eu não estou me diminuindo, pelo contrário, né, nós vamos crescer junto e tem espaço para todos no mercado. Né? Quando a gente fala das empresas, por exemplo, né, desse novo modelo de negócios, né, hoje as empresas elas são muito mais parceiras e precisam ser para se sustentar. Né? As formas de marketing elas já não são mais... não tem o mesmo alcance que antes. Por quê? Porque hoje muito mais o foco está na pessoa, né? As pessoas hoje buscam muito mais informações em pessoas reais. Por exemplo, se você quer comprar algum produto ou serviço, você vai consultar, né, a pessoa, né, o seu influencer digital e ver o que ele acha sobre aquele produto ou serviço e vai comprar, levando muito mais em consideração a fala dele do que o que a empresa prega ou que bota algum outro ator famoso para falar sobre o produto ou serviço. Acho que da mesma forma tem que ter esse compartilhamento do que é a colaboração, né? Do que é você trabalhar em conjunto, fazer com que todos possam crescer de forma, né, harmônica. Há um espaço para todos, né? Há como a gente criar, né, espaços colaborativos onde todos possam ganhar também. Michele, o ponto que você tocou, que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, porque você falou da questão até da escravidão, né? O Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. Então,
se a gente for pensar no pesado disso, assim, talvez o meu bisavô, isso eu falo assim, com a mão na consciência é verdade. Talvez o meu bisavô, o meu tataravô tenha escravizado o bisavô, o tataravô de uma pessoa negra que conviva comigo hoje. E no Brasil, infelizmente, Michele, é o que você falou. O Laville, que é um autor sobre economia solidária, ele fala da democracia econômica, que seria a consolidação, a redistribuição dos recursos, a valorização da autonomia. Se a gente for pensar no Brasil, a gente vive ainda assim talvez uma escravidão moderna, porque o acesso é diferente às oportunidades. E aí a gente vai discutir várias coisas que doem, tocam na ferida. Mas Rui Barbosa, que é idolatrado por muitos, que é nome de avenida no Brasil, queimou os cartórios para negar um passado escravocrata brasileiro. E isso perpetuou o quê? Os negros foram libertos, né, da escravidão, mas não foi feita a distribuição de terras, eles não foram indenizados por isso. E isso perpetuou o quê? Uma questão do acesso, a formação das comunidades mais carentes e tudo. Ela não é explicada pela cor da pele em si. Ela é explicada por um passado de escravidão muito recente no Brasil. Então, a gente não tem como pensar essa economia social e solidária sem pensar na maneira da distribuição do acesso e da democracia no sentido da distribuição do recurso. A gente vai falar de reforma agrária, a gente vai falar de distribuição de terras, são temas muito polêmicos, mas que necessitam ser tocados, porque a gente não tem como discutir uma democracia, uma democratização do recurso, quando a gente tem uma diferença muito grande no acesso. Tem pessoas no Brasil que herdaram hectares de terras e hoje vivem de renda e de aluguel e são donos de grandes... Né? Então, assim... E a escravidão moderna, ela se apresenta de várias formas. E talvez o sistema capitalista que a gente tem hoje, ele ajude a perpetuar isso sim, porque há concentração de renda. O Brasil voltou a aumentar muito a concentração de renda. Né? Se a gente for olhar hoje a diferença social, o abismo social existente no nosso país, é preciso a gente rediscutir várias coisas. Eu não posso, por exemplo, pegar e olhar a realidade de Portugal, de como está a economia social e solidária aqui, e querer comparar com a do Brasil, porque os passados são diferentes, né? Inclusive, a gente vai entrar em questões aí, né, que às vezes eu comento aqui com os colegas portugueses, mas também parte da riqueza, dessa distribuição da riqueza que vocês têm, foram através da exploração, das colônias e tal. E hoje ainda existe exploração de colônias. Se a gente for olhar para a China, né, pelo excesso de populacional que tem, será que não é uma colônia de exploração, talvez, do sistema capitalista mais cruel, apesar de ser um país dito, né, de uma orientação diferente do sistema capitalista? Então, isso é muito louco isso, mas é mais do que necessário e urgente discutir isso tudo. Igor, só complementando o que você está falando, é uma demanda urgente, realmente, porque a gente pensa, né, nesse cenário da nossa economia atual, que ainda hoje, né, grande parte dos empregos ainda estão relacionados a trabalhos braçais, tá? E aí que, de certa forma, você consegue absorver essa sociedade que não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, não tem acesso à informação. Mas se a gente pensar que a gente, no futuro muito próximo, a gente vai ter milhares de empregos sendo substituídos pela inteligência artificial, por exemplo, e que essa sociedade ela não vai ser capaz nem mesmo de trabalhar, porque não vai ter emprego para essa sociedade, a gente vai ter um problema muito maior. Né? Então, a necessidade de se pensar, né, uma economia social, ela era para ontem, não é para hoje. Né? A gente, de fato, precisa, né, impactar em ações que deem a essas pessoas oportunidade de sobrevivência no futuro muito próximo. Né? E quando a gente fala de substituição de empregos, a gente não está falando de substituição de empregos simples, por exemplo. Na própria medicina, muitos empregos vão ser perdidos, porque cirurgias vão poder ser feitas através, né, de equipamentos de inteligência artificial, tá? De robótica, né, de equipamentos que vão substituir facilmente, né, um trabalhador, né, um humano.
Então, se a gente pensar nisso, porque a gente pensa nas grandes revoluções, quando a gente teve a Revolução Industrial, ótimo, teve as máquinas, mas o que a gente precisava ainda, né, era de trabalho de operários, né, de trabalhos braçais para estar executando. Só que com a nova revolução, não vai ser isso. Né? Então, como dar a essas pessoas ainda uma dignidade de sobrevivência? A gente está esperando muito novo, né? Quando tudo isso acabar com a pandemia. Tá, mas acabar em que aspectos? Porque a gente já sabe que isso vai ter uma mudança, né? De pensamento. Na Itália, por exemplo, eles já estão mudando, né? A forma de se pensar, né? Algumas ações de redução de carros, de transporte, porque é uma necessidade, não só ambiental, mas social a partir dali, de como eu repensar essas novas formas de trabalho. Se a gente for olhar para o terceiro setor e tudo, o que a gente consegue enxergar é uma integralização de forças distintas, né? A gente vai pegar desde o voluntariado em igrejas, setor cooperativo, cooperativas de crédito, associações sem fins lucrativos, casas de misericórdia, ONGs, né? ONGs, OSFLs, organizações sem fins lucrativos, que também tem parceria público-privada envolvida nisso. Ela faz uma ponte entre o primeiro setor e o segundo setor, recebe doações e tal. Mas isso é uma integralização que a gente vê acontecendo, mas é o que você falou, para resolver problemas que são gerados pela omissão do primeiro setor, que é o governo em muitas áreas, e pela omissão também do segundo setor, que seriam as empresas privadas, porque elas também ajudam, de certa forma, elas geram emprego e renda para as pessoas, mas a desigualdade social ela é perpetuada por uma diferença de acesso ao emprego. E a gente tem essa diferença de acesso ao emprego por uma base de formação, de educação, tanto dentro dos países, tanto num bloco regional, como é a América Latina, Caribe e América do Norte. E aí você vai olhar, dentro dessa revolução industrial que a gente passou, e dentro dessa nova revolução que a gente está passando agora, porque envolve, né, a indústria 4.0, que você falou muito bem, os empregos mais qualificados na área de robótica, na área de inteligência artificial, estão sendo gerados nos países de primeiro mundo, que têm acesso a mais desenvolvimento, a mais tecnologia. Será que isso, mais uma vez, vai perpetuar a pobreza e a submissão dos países do terceiro mundo subdesenvolvidos? Então, é urgente discutir isso, porque quando você tem um trabalho sério do terceiro setor, e aí eu falo das ONGs, das OSFLs, dessas instituições, você está dando acesso à educação, à saúde, a oportunidades. Agora, por exemplo, no Brasil, a gente está vivendo uma questão que beira a loucura, mas é gente defendendo que o Enem seja feito dentro do calendário normal. Mas espera aí, vai ter o filho da pessoa com mais condição, que tem um notebook, que estuda numa escola particular, que tem os recursos. E tem um moleque lá que estudou a vida toda em escola pública e mora numa comunidade e não tem internet. Acessar uma plataforma com ensino à distância, com professores. Isso vai perpetuar mais uma vez o acesso à questão da educação pública de qualidade em, de certa forma, benefícios, privilégios. Então, assim, a gente tem que pensar o terceiro setor, a gente tem que pensar o Brasil e a economia social e a economia solidária como o Brasil, na Rio+20, ele era considerado uma referência na economia solidária, porque o número de cooperativas, de organizações de terceiro setor surgindo era enorme. E aí a gente vai falar, Michele, daquela troca que a gente propôs pela Impactar no nosso primeiro projeto, que é simples. A gente pensava em, por exemplo, imagina os catadores de latinha, de reciclagem de alumínio, da Rocinha, por exemplo, que é a maior comunidade, acho que do Brasil, uma das maiores da América Latina. Pode ser a maior cooperativa de catadores de alumínio do mundo. Imagina o poder público chegar junto e montar uma usina para esses catadores, ao invés de venderem a latinha a preço de banana, eles poderem processar, derreter o alumínio, transformar numa placa de alumínio e vender aquele bem ali com valor agregado maior. E, ao mesmo tempo, você garantir a eles o acesso, por exemplo, se vai ter essa usina de reciclagem de latinha de alumínio, eu preciso da educação, porque eu preciso ter um técnico de segurança do trabalho, eu vou precisar ter um técnico de administração, eu vou precisar ter um gestor nessa cooperativa, eles lá vão discutir qual vai ser a forma de remuneração. Então, assim...
dinheiro também, né? E aí a gente poderia ter, em vez da cooperativa de catadores de latinha da Rocinha estarem vendendo a latinha, eles iam vender a placa de alumínio, iam ter um valor agregado maior, ia distribuir melhor o lucro da atividade deles. E olha só, eles estão resolvendo um problema nosso, que é o lixo, é a lata que é jogada na praia. Tem outra cooperativa de catadores de papelão. Então, dá para a gente pensar. O que a gente precisa é sair da caixinha. A gente, né, precisa sair da caixinha, de fato. Assim, um dos desafios da economia social e solidária é identificar, na verdade, essa questão da troca. A gente precisa trocar mais. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tem muita gente assim com tempo ocioso, outros estão, às vezes, né, em home office, estão podendo se dedicar mais a outras coisas. Eu acho que é hora da gente trocar, da gente compartilhar conhecimento. Eu acho que essa live, Michele, é a primeira de uma série que a gente vai fazer. A gente espera poder contar com todo mundo aí nas próximas. No final, Michele, eu vou até pedir desculpa aqui para ler, mas é para todos vocês que estão em casa assistindo a gente. É a frase de um pensador uruguaio chamado Eduardo Galeano. Ele foi um cara que propôs muitas mudanças assim nesse caráter tão cruel, às vezes, que a gente vive em sociedade sem enxergar o outro, né? E ele falava da utopia. Eu queria deixar essa mensagem para todo mundo, para a gente refletir, já deixar o meu abraço carinhoso a todos. E ela diz assim, a utopia está lá no horizonte. Eu aproximo-me 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos mais e o horizonte corre 10 passos mais. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? A utopia serve para isso, para que eu nunca deixe de sonhar e de caminhar. Eu acho que essa mensagem, todo mundo que está em casa, acreditem nos sonhos de vocês, acredite mais em você, acredite no seu trabalho de formiguinha. Uma gota no oceano pode não parecer nada, mas o oceano ele é cheio de pequenas gotas. Então, vamos mudar, vamos impactar esse mundo para o melhor. Todos nós somos capazes de impactar. Todos nós. Pequenas ações, qualquer gesto é capaz de impactar o mundo, com certeza. Ajudem a divulgar e a gente vai estar lançando muitas coisas legais aí pelo perfil da Impactar e a gente conta com todo mundo aí no efeito borboleta. Uma batida de asa aqui em Portugal ou aí no Brasil pode mudar alguma situação do outro lado do mundo. Olha a gente hoje conectado aqui, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Gratidão por vocês aqui. Vocês não sabem o quanto, né, estamos felizes, o quanto o nosso sonho está se realizando, né, do quanto a gente tem vontade de mudar o mundo, transformar esse mundo em um espaço melhor para todos, né? E esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E é isso que nos move, né? De estar tentando fazer o melhor e deixar o melhor para esse mundo, tá? E venham junto com a gente, nós precisamos de vocês, né? Sozinhos não vamos conseguir fazer nada, né? É um trabalho conjunto e a gente conta, de fato, com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda, né? E é isso, a gente está em busca, né, de impactar esse mundo, em busca de iniciativas que sejam capazes de transformar esse mundo em um lugar melhor para todos, tá bom? Um beijo, gente! Muito obrigado a todos!